Mon amour, je vois la lune briller. Pourquoi Oi, gente. tu E vas hoje eu quero fazer uma crônica dessa verdadeira guerra eleitoral. Depois de grandes batalhas, certo? Nós começamos a ouvir e a ler os bastidores dos acontecimentos que aconteceram antes mesmo dessas eleições. Para começar, vamos voltar 4 a 5 anos atrás. O que estava acontecendo? Era uma verdadeira demonização do PT, demonização do Lula. Então, nós precisamos recordar os horrores da Lava Jato e seus objetivos, que até então eram ocultos para a maioria da população do Brasil. Era uma coisa orquestrada, um conluio para isolar o PT da vida pública. Isso tudo orquestrado pelos grandes meios de comunicação. E aqui nós podemos citar a Globo, a Rede Bandeirantes, a Rede Record, do Bispo de Macedo, a Rede TV, o SBT do Silvio Santos. Além das revistas Veja, Isto É, Exame, Também estavam nessa jogada os jornais de grande tiragem nacional, como o Estadão, a Folha de São Paulo, o Jornal O Dia e tantos outros. Era um verdadeiro massacre diário. As mentiras eram atiradas na população e essa população, coitada, indefesa e sem poder raciocinar direito, porque era uma avalanche de notícias ruins todo santo dia. Essas notícias todas que a gente sabe eram criadas aí por uma espécie de gabinete do ódio da Lava Jato, que era justamente comandada por quem deveria zelar pela lei, que eram os procuradores, que chegou a um nível de se proclamar a República do Paraná. Tudo ia muito bem, certo? Porque a gente só podia ouvir, não podia justificar, porque não tinha um meio de comunicação onde você pudesse chegar e dizer a sua verdade. Você só podia ouvir a verdade, entre aspas, do lado de lá. Então, grande parte da população ficou cega nessa hora, devido a essa imensidão de notícias ruins, uma avalanche de notícias vazadas lá pelo Dallagnol, pelo juiz Sérgio Moro, em combinação com todo esse Ministério Público Federal do Paraná. Naquela ocasião, era uma unanimidade nacional. Esse juiz Sérgio Moro, ele chegou a ser proclamado como um herói nacional. Era recebido no mundo inteiro como o paladino da luta contra a corrupção. Parte do judiciário brasileiro foi engolfado nisso, porque muitos dos juízes não podiam nem sequer falar contra a Lava Jato, porque eram isolados. Nós tínhamos ali, naquele momento, esse juiz, que foi considerado a maior estrela do combate à corrupção no Brasil, juntamente com esses procuradores, entre eles o Deltan Dallagnol. Tudo que essa gente fazia era valorizado. E nessa situação, o Partido dos Trabalhadores era literalmente jogado no esgoto, representado por mais de 3 anos por aqueles canos enferrujados que saíam no Jornal Nacional e em qualquer jornal da Globo. Você lembra desses canos? Eu vou botar aí uma foto deles. As capas da revista Veja eram as coisas mais horrendas do mundo. Eram ilustradas com fotos do Lula, com cara de presidiário. E Lula aparecia sempre detrás das grades, com roupas dos irmãos Metralha, que é uma obra de ficção, de uma revista em quadrinhos. Quantas vezes nas filas dos caixas de supermercado, nas filas de loteria, nas filas de banco, qualquer fila que você encontrasse, qualquer lugar que você fosse, você encontrava essas revistas que eram compradas aos montes, menos pelas pessoas menos letradas, porque não tinham dinheiro para comprar essas revistas, esses jornais. Eu quero dizer, era uma luta silenciosa.
Era uma luta terrível. Não era fácil. Quantas vezes eu mesmo, enquanto estava numa fila de supermercado, no supermercado às vezes vende essas revistas e eu pegava essas revistas que estavam bem na frente, que eles colocavam bem na frente e botava lá atrás. Uma tentativa vã de tentar pelo menos diminuir aquela exposição contra uma pessoa. E as notícias comendo o tempo todo. O fato é que enquanto isso, todo dia era dado com estardalhaço as notícias das delações premiadas, né? O que acontecia? Eles prendiam as pessoas, ladrões, mas não era só a prisão que eles queriam que essa pessoa delatasse o Lula. Tinha que ter o nome do Lula envolvido, porque se não tivesse, aquela delação não serviria. Uma coisa nojenta. Eu tenho aqui, eu não vou colocar, mas eu tenho aqui várias e várias entrevistas das pessoas dizendo, se eu não citasse o nome do Lula, eles não me tirariam da cadeia nunca. Eles até diziam para mim que eu apodreceria na cadeia. E a pessoa, quando está numa situação dessa, tendo família, ela pensa 10 vezes, 1000 vezes, né? Antes de tomar uma decisão contra a sua família. Então era mais fácil para ele dizer assim, não, aqui é a coisa do PT. Essas delações normalmente eram prestadas com a participação de advogados que eram amigos do Sérgio Moro e da mulher dele. Então esses advogados parece que tinha assim uma senha, só eles é que podiam fazer essa delação porque já estavam envolvidos nisso. E a coisa ia acontecendo. A coisa ia acontecendo, e o Jornal Nacional largando a bandeira lá e tal, e botando as imagens lá do cano enferrujado, e era a revista Veja, e era o jornal O Estadão, e era a Folha de São Paulo, e era um verdadeiro massacre. Eis que um dia, quando tudo já parecia perdido, um jovem hacker chamado Walter Delgatti entregou para um jornalista chamado Glenn Greenwald as mensagens que ele tinha hackeado e que essas mensagens eram trocadas entre o Moro e o Dallagnol e os outros procuradores. E ali se ficou começando a conhecer toda a sujeira que havia por trás daquilo. Até então eram todos santos, eram os paladinos da justiça, e a partir dali começou o Brasil a tomar conhecimento que eram bandidos, o Sérgio Moro e o Dallagnol. Esse mesmo Dallagnol que chegou um dia num hotel e fez lá um PowerPoint dizendo que o Lula era o cabeça da quadrilha. Aliás, ele já teve que indenizar o Lula e está sendo processado por causa disso, talvez até pegue cadeia. Esse Walter Delgatti entrou em contato com o Glenn, que é um jornalista experiente, que inclusive já esteve envolvido naquele caso lá dos Estados Unidos, do Snowden, né? Que depois os Estados Unidos até hoje não perdoa também o Julian Assange. E a coisa foi começando a ser esclarecida. O povo começou a tomar conhecimento da sujeira que tinha por trás daquilo. Esse jornalista, Glenn Greenwald, ele primeiramente procurou a Globo, para a Globo procurando saber se ela tinha interesse em divulgar aquele vaza-jato, como ficou conhecido. A Globo caiu fora porque era um reconhecimento de um erro que ela tinha cometido. Esse jornalista sabia que sozinho ele não podia passar tudo aquilo para frente, era muita informação, eram muitas mensagens. Aí ele procurou a Folha de São Paulo, ele procurou o site, né, o UOL, procurou também o Reinaldo de Azevedo. E ali, esse pessoal, com a influência que tinha, começou a divulgar as verdadeiras loucuras que esse pessoal fazia. O escândalo dentro do judiciário brasileiro foi essa, gente, o começo da redenção de quem estava até aí oprimido. Pela primeira vez, em quase 4 anos, a mentira chamada Lava Jato começou a ser exposta. O fedor das suas fezes, as suas sujeiras, os seus esgotos.
Um dos delatores, né, que eles chamaram para delatar foi o Alexandrino Alencar, que era um executivo da Odebrecht. E ele disse na entrevista que concedeu depois, era nítido que a questão era com o Lula. Essa entrevista foi concedida para um documentário chamado Amigo Secreto, cuja diretora é a Maria Augusta Ramos. Essa entrevista foi em 14 de junho de 2022. Então, esse Alexandrino, ele disse nessa entrevista, era uma pressão em cima da gente e estava nítido que a questão era com o Lula. Então, de acordo com o Alexandrino, os procuradores insistiam em certas perguntas, como, por exemplo, o irmão do Lula, o filho do Lula, não sei o que do Lula, as palestras do Lula. Então, ele tinha uma obsessão. Mas não era só por uma questão de obsessão pessoal. Era um conluio que estava sendo feito. Eram pessoas que estavam juntas para destruir presidente, um ex-presidente, destruir um partido. Se não fosse essa vaza-jato, até hoje ninguém sabia dos bastidores dessa operação. E olha que nessa operação teve gente que morreu, como por exemplo o Teori Zavascki, que até hoje ninguém sabe direito como é que foi essa morte. Para que esse Teori Zavascki, depois de morto, teve que ser substituído, e quem substituiu ele foi o Edson Fachin. E esse Edson Fachin, que hoje é visto com outros olhos, na época, ele fez de tudo para condenar o Lula. Não foi só o Edson Fachin, também teve o Fux, também teve o Barroso. Era um verdadeiro massacre. Era a forma que eles tinham para agir. Eles se sentiam super seguros com a proteção da grande imprensa, especialmente da Globo. Mas a verdade se tornou tão avassaladora que eles não puderam mais segurar. Depois, esse mesmo Moro, juizinho ladrão, né, como foi chamado por um deputado, esse mesmo Moro aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro, comprovando que ele tinha um conluio com esse pessoal, né? O resto nós já sabemos. Lula foi solto com todos os seus direitos restabelecidos, não só na justiça brasileira, mas também na ONU. Essa mesma justiça que vai começar a julgar o Bolsonaro e seus asseclas. Tudo começou a mudar, tá? O nosso povo acordou e se mostrou novamente de cabeça erguida, apesar de ainda receber insultos em todos os lugares que ia. Os canais das redes sociais criaram coragem, começaram a despertar. As primeiras pesquisas mostravam a nossa força. Desde a primeira hora nos mantivemos firmes. Nós sabíamos que íamos ganhar. Nunca baixamos a guarda. Por fim, no dia 30 de outubro, nós estávamos todos nós, diante das telas das televisões, o coração apertado, mas confiante. Até que por volta das 19h38, o nosso grito foi solto. O Brasil inteiro, um grito no Brasil inteiro, misturado com choro, com raiva, com alegria. Nós tínhamos vencido. Lula e nós. Lula e nós. Vamos esperar agora pela posse. Shalom do Pai.